Olá, estamos iniciando o programa Fórum Comunitário aqui na CWBTV, o canal comunitário de Curitiba. O tema de hoje é greve dos professores das Universidades Federais do Paraná. Para falar sobre esse assunto, encontram-se aqui em nossos estúdios os professores. Professora Silvana Heidemann Rocha, do Departamento de Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, graduada em Matemática e Estatística, mestre em Educação e doutoranda em Economia Florestal. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite no nosso programa. Obrigada a você. Professor Dr. Arandi Bezerra Júnior, Departamento de Física da Universidade Tecnológica do Paraná, comando de greve geral. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite no nosso programa. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Professora Silvana, com o encerramento da greve dos professores, os professores estão satisfeitos? Bom, primeiramente, não é um encerramento da greve que está ocorrendo, e sim uma suspensão desta greve, né? Porque nas universidades e nas instituições federais do Brasil todo, os professores continuam em estado de alerta, né, em relação ao projeto de lei que trata dos cargos e carreiras, né, do Magistério Federal, que vai tramitar no Congresso Nacional até dezembro agora. Então, vai continuar sendo formada a comissão de mobilização, né, porque vão acontecer atos, né, pode ser de paralisações ou de mobilizações, né, para acompanhar, então, a tramitação desse projeto, né. Satisfeitos? Não. Com o governo federal, nós não estamos satisfeitos. Os dois maiores sindicatos, que é o Andes e o Sinasef, né, não assinaram este documento que foi divulgado como acordo, né, por parte do governo, né, e esses sindicatos, Andes e Sinasef, representam quase 95% das universidades e das instituições federais do Brasil. E não foi assinado o acordo. Então, isso nos mantém, então, com a possibilidade, né, de retomarmos nos próximos meses ou anos, né, esse movimento, inclusive, com novas greves, né? Porque o projeto que o governo mandou para, o projeto de lei que o governo, né, o Poder Executivo, mandou para o Congresso Nacional, vai na contramão das reivindicações dos professores, né? Então, aquilo que está concretizado lá não é o que nós reivindicávamos, né? Bom, essa parte de satisfeito, por outro lado, nós estamos satisfeitos politicamente, porque esta greve oportunizou uma campanha pela valorização do magistério, né? Inclusive, os estudantes foram nos atos de rua, né, nos atos de mobilização, fizeram faixas, né? Então, inclusive, lá na UTFPR, né, tem as faixas, e eles, inclusive, criaram um slogan, né, um versinho que ficavam repetindo nas mobilizações, que é: o professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, né? Então, tem aí as imagens, né? Isso, né, lá na UTFPR, e a gente quer colocar esse slogan como tema desta campanha pela valorização do magistério, né? Que oficialmente ainda não tem nada decidido. Então, é uma suspensão unificada. Certo, podemos retomar, né? É claro que vai acontecer, porque a sede dos nossos sindicatos fica em Brasília, né? Então, do Andes, e daí é feito sempre um movimento dentro do Congresso Nacional. Então, dentro da Comissão de Educação e junto aos parlamentares, para que agora comece essa discussão sobre a carreira dos professores lá. Claro que a gente avalia que é muito difícil, né, modificar esse projeto de lei, porque tem toda aquela tramitação. Se os parlamentares apontam uma modificação, tem que ir para o Executivo concordar, e depois ainda pode ser que tenha o veto da Presidenta da República, né? Mas, em especial, o artigo 21 desse projeto de lei, ele sintetiza, né, o que nos levou à greve, né,
que é o nosso pedido por carreira, e lá tem sempre uma remuneração por projetos, e isso tem causado muita segregação, muita divisão entre os professores, porque ambições individualistas acabam prevalecendo em relação às funções sociais das universidades e das instituições federais de ensino. Não é? Muito bem, professora. Professora Arandi, o que consiste o trabalho de um professor de uma instituição federal? Obrigado pela pergunta, Wallace. Eu gostaria, na realidade, de iniciar a minha resposta mostrando a capa de uma revista, que é a revista Time. Ela mostra uma figura muito bem conhecida, que é a figura do Einstein. O Einstein, em 99, essa revista, na realidade, ela trata de uma outra matéria que foi feita em 1999, na virada do ano 99 para 2000, em que foi eleita pela revista Time a personalidade do século. E a personalidade do século escolhida não foram os grandes políticos, não foram os grandes artistas, nós poderíamos nominar uma quantidade enorme de pessoas, mas foi o Einstein. E quem é o Einstein? O Einstein, ele é um pesquisador, e o Einstein é professor universitário, físico como eu e como tantos outros professores. Da mesma forma, eu gostaria de mostrar esse outro livro. Ele é a continuação de um livro chamado A Breve História do Tempo, escrito por Stephen Hawking. O livro A Breve História do Tempo vendeu uma cópia para cada 750 pessoas no planeta Terra. É um dos maiores sucessos de venda da história do livro no mundo. E ele foi escrito por um homem muito conhecido, que é o Stephen Hawking, que é professor universitário e físico também. Eu me valho dessas duas personalidades, que são personalidades muito marcantes, até porque atualmente a física é uma área muito em voga. Né? Hoje em dia se fala muito sobre o bóson de Higgs, a partícula de Deus, o LHC. Nós temos muitas informações que aparecem mediadas pelo conhecimento. Então você me pergunta o que faz o professor universitário. O professor universitário, ele faz diversas coisas, mas dentre elas, ele ensina, ele transmite conhecimento, ele permite que a juventude aprenda coisas. Por exemplo, aprenda física, aprenda matemática, aprenda biologia, porque a única forma de as pessoas se colocarem no mundo, de as pessoas serem capazes de ler o mundo para tomarem atitudes e nortearem suas vidas, é elas serem conscientes a respeito do mundo. E a consciência do mundo, ela passa pela compreensão da ciência, pela compreensão das artes, pela compreensão da técnica e pela capacidade de lidar com isso. Então nós na universidade fazemos isso. Nós estudamos as ciências, nós estudamos as técnicas e nós ensinamos a juventude. Nós permitimos que a juventude vá à universidade para que sejam formados os médicos, os dentistas, os professores, os cientistas, os engenheiros, que são as pessoas que fazem com que a vida da sociedade, são algumas das pessoas fundamentais que fazem com que a vida da sociedade seja capaz. Por exemplo, na nossa universidade, na Universidade Tecnológica, nós temos o curso de radiologia. Esse curso de radiologia, ele forma pessoas que trabalham nos hospitais e nas clínicas de Curitiba e do Paraná e do Brasil também, e são pessoas que têm uma alta qualificação técnica e elas podem receber, por exemplo, um paciente acidentado, doente, e fazer um ótimo trabalho técnico para que um osso quebrado seja bem identificado ou uma doença seja diagnosticada, a fim de que os médicos, esses também formados pelas universidades, possam fazer o seu trabalho. Ou seja, o trabalho da universidade no que diz respeito à formação das pessoas é para que a nossa sociedade tenha profissionais competentes para exercer as mais diversas profissões. Dentre elas, a profissão de físico, a profissão de pesquisador, a profissão de professor. O Brasil tem hoje um déficit de mais ou menos 250 mil professores de ciências. 50 mil professores de física faltam no Brasil. Quem forma esses professores? Que vão ensinar a nossa juventude, que vão ensinar as nossas crianças, que vão interpretar as notícias para a comunidade, para que eles entendam o que Stephen Hawking diz, o que é o bóson de Higgs, o que é a teoria da relatividade, o que é E igual a mc ao quadrado. Então, na universidade, nós permitimos, eu digo, o ambiente universitário, a academia, que as pessoas aprendam coisas de alto nível. E, além disso, nós também desenvolvemos as coisas de alto nível, porque nós, professores universitários, nós fazemos a pesquisa na área das ciências, da economia, das artes, das línguas, de modo que nós aprendemos mais a respeito do mundo que nos cerca e, com isso, nós nos tornamos capazes de modificar esse mundo. Então, nesse sentido,
A valorização da nossa profissão e a valorização da nossa universidade é fundamental e é importante que se veja a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, como patrimônios da nossa sociedade. Essas instituições que são centenárias, elas trazem um traço marcante na nossa história e no nosso desenvolvimento. Não é à toa que o prédio da Universidade Federal do Paraná é um dos cartões postais da nossa cidade. Da mesma forma, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ela também é motivo de orgulho para a nossa sociedade. Por quê? Porque o nosso trabalho, na realidade, ele é determinante para o nosso desenvolvimento social, a formação das pessoas e o desenvolvimento da pesquisa, da ciência, que é o que efetivamente permite a inovação. Bom, queria comentar aqui, né? E citar um exemplo. Uma das reivindicações, né, da nossa pauta, né, dos professores, era melhores condições de trabalho. Então, além do ensino, da pesquisa, né, e da extensão, que é o tripé né, das universidades que a gente tem que fazer, né, tem também a parte de administração. E eu vou citar um exemplo, porque eu fui vice-chefe do nosso departamento por 6 meses, né, e junto com uma colega minha, que éramos chefes, nós não tínhamos nem a secretária, nós passamos 6 meses sem secretária do departamento e sem nem mesmo os estagiários, né? Porque não saía contratação. Então, a gente até brincava, né? Transformava numa comédia aquilo que era uma tragédia. Então, nós fazíamos o trabalho, né, de secretária, digitávamos os memorandos, aí fazíamos o trabalho de chefia, assinávamos os memorandos, e os estagiários, pegávamos os livrinhos de protocolo e íamos lá bater na porta, protocolar os documentos, né? E além disso, quer dizer, as nossas aulas, os nossos projetos, né, de pesquisa, de extensão. Então, isso que a gente diz, melhores condições de trabalho, né? Então, falta esses funcionários técnicos, né, de laboratório dentro das universidades, que em geral o governo vai jogando nas costas dos professores, né? Além das nossas atribuições, né? E ainda o que consiste o trabalho de um professor, essa questão de gestão. Então, nesse projeto de lei sobre cargos e carreiras, que o governo enviou agora para o Congresso, né, que vai tramitar, ele coloca lá um quarto, né, que é gestão. Mas a gestão sempre fez parte das nossas atribuições como uma atividade meio e não como uma atividade fim. E quando ele coloca isso como uma atividade fim, junto lá, no mesmo patamar do ensino, da pesquisa e da extensão, então ele está abrindo possibilidades, né, para o que vem acontecendo na prática, né, os gestores se perpetuarem nos cargos, né, inclusive com as remunerações para os pró-reitores e para os reitores, essas contribuições, essas funções gratificadas, que eles chamam, se distanciando muito do salário dos professores, as pessoas não querem largar os cargos, né? E então elas passam a seguir quase uma carreira administrativa naquilo que era uma atividade meio e não uma atividade fim da universidade, né? E então essa parte aí desse projeto aí colocando, né? Então como o trabalho do professor, então mais esta, né? A gestão aí no mesmo patamar do ensino, da pesquisa e da extensão. E Wallace, se você me permite, eu acho também importante que se diga que os professores universitários, eles são, os professores das universidades, né, eles são figuras heterogêneas, porque nós temos pessoas que trabalham com letras, nós temos pessoas que trabalham com educação física, nós temos pessoas que trabalham com matemática, com física, com medicina, com odontologia. Essas pessoas que são professores e professoras universitários, elas transitam em áreas que são muito distintas, mas todas elas, todas as semanas, todos os dias, estão em sala de aula, ensinando os seus alunos, mas, além disso, essas pessoas também estão nos laboratórios, fazendo a pesquisa, produzindo conhecimento, orientando os estudantes. Nós temos estudantes de mestrado, de doutorado ligados a nós, isso faz parte do nosso trabalho. Muitas dessas pessoas estão envolvidas em projetos de extensão. São projetos dos mais diversos, projetos que envolvem a participação em atividades de empresas, empresas públicas, empresas privadas, relacionados à engenharia, relacionados à medicina, à saúde e assim por diante. E, além disso, os professores e as professoras, eles também estão fazendo o trabalho, porque nós somos trabalhadores, que é o trabalho diário de sentar-se,
ler, estudar, pensar, planejar, porque a sociedade ela precisa de pessoas que façam isso. A sociedade ela precisa de lugares, a universidade é o lugar por excelência onde isso pode acontecer, que é o lugar onde as pessoas pensam e se pensa para se entender o mundo e para se projetar os novos mundos. Então a universidade ela é também um lugar de sonho, ela é também um lugar em que se abrem portas do futuro. Daí a importância de nós vermos, nós professores, eu, professora Silvana, nós vamos passar as universidades que foram fundadas há 100 anos, aquelas pessoas que fundaram a universidade, elas não existem mais em carne conosco, existe a memória delas. Daqui a 100 anos nós não existiremos, mas as nossas universidades existirão. E é importante que se diga que em nome deste trabalho, que é um trabalho fundamental, é um trabalho na realidade da produção de pessoas que fazem coisas grandiosas para a comunidade. Ele precisa acontecer e continuar acontecendo. Então o nosso movimento grevista, é muito importante que se diga isso. Ele visava a construção de uma carreira para o professor universitário. Não era o índice de reajuste, era uma carreira que estruturasse a profissão. E além disso, melhores condições de trabalho. Por quê? Porque o profissional que está na universidade, ele precisa ter uma sala de trabalho, o laboratório para trabalhar e as condições mínimas de infraestrutura que hoje, por conta de um aumento de quantidade que foi promovido pelo governo federal, principalmente por meio do projeto Reúne, não acompanhou ao aumento de quantidade a qualidade. Então o nosso campus da Universidade Tecnológica, por exemplo, na Ecoville, até hoje ele não satisfaz todas as condições de funcionamento previstas pelo Corpo de Bombeiros. Isso significa que algumas pessoas elas podem até estar correndo riscos. Por quê? Porque a universidade ela não conseguiu ainda, e não é só a UTF-PR, são todas as universidades do Brasil, criar condições objetivas para que esse trabalho aconteça. E nesse sentido, a nossa greve não é uma greve do hoje e do agora. Ela não é imediatista. Nós pensamos no futuro. E o futuro é qual universidade nós deixaremos para as futuras gerações. Qual é a universidade que daqui a 100 anos as pessoas que lá estiverem, os cientistas, os físicos, os matemáticos, os médicos, os engenheiros, eles terão para formar os nossos netos, os nossos bisnetos, as futuras gerações, que são na realidade o nosso futuro. Como será o nosso país se nós não tivermos uma universidade bem estruturada? As nações centrais, elas têm isso muito claro. Então, tanto as nações da América do Norte, da Europa, da Ásia, elas investem maciçamente nas universidades, nas condições de infraestrutura e também no pagamento dos professores. Então é hora de o Brasil, e essa greve trouxe isso à tona, isso é muito importante também que se diga, é hora de o nosso país parar de fazer o discurso de que o professor e a professora são importantes. Então, se atribui ao professor e à professora um sacerdócio, como se nós devêssemos nos doar em nome de uma causa. Todo mundo concorda que a educação é importante, mas na hora de efetivamente fazer a educação ser importante, ou seja, de investir em infraestrutura e de investir em salários, aí todo mundo tem uma desculpa para não fazer isso. Então, a sociedade brasileira precisa, na nossa opinião, e a greve ela serviu como um momento para essa reflexão, ela precisa aprender a fazer aquilo que efetivamente importa. E, nesse contexto, os serviços públicos, não só a educação, mas a saúde também, eles são centrais e eles são fundamentais. Então é hora que se diga, não só a esse governo, mas a todos os governos, o Brasil precisa ser mais. E a maneira de o Brasil ser mais é por meio de investimentos maciços naquelas pessoas que podem contribuir efetivamente para que o Brasil se desenvolva. Os professores universitários, assim como os professores de ensino médio e de ensino fundamental também, eles estão nessa categoria das pessoas que são chaves para o bom futuro do nosso país. Muito bem, gostei do seu pronunciamento. Deixou bem claro para os nossos telespectadores. Importante isso que o senhor colocou. Professora Silvana, se a imprensa anunciou o reajuste de 45%, por que a greve se estendeu por tanto tempo? Essa é uma boa pergunta, né? A gente acompanha pela mídia, né? E até mesmo os familiares. Mas por que continuar em greve se vocês receberam 45%? Bom, primeiro, esse 45% não é assim um número, um valor que veio para todos os professores, né? Ele é um valor que veio para o professor com doutorado lá no fim da carreira, como titular. Só que, para ser titular,
isso é praticamente impossível para 95% dos professores. Por quê? Porque existe um dispositivo legal que diz que somente 5% dos professores é que podem se tornar titular e tem que fazer um novo concurso público. Então, o topo da carreira é inacessível para a grande massa. Então, são centenas, num universo de, acho que, 143 mil ou 167 mil professores federais, que foram esses números que apareceram, são centenas só de professores ali que são titulares. Então, para esse, o governo deu aí, né, concedeu os 45%, né, parcelado até 2015, né, mas para os demais não, aonde que está a massa dos professores, né. Então, foi de 19% até 25%, mas como ganho, mas isso é um total, né, as nossas perdas salariais estão desde 2008, né, e esses percentuais de 19% a 25% não dão ganho real. Então, ao descontar a inflação, então em 2015, a grande maioria dos professores federais estarão recebendo menos do que recebem hoje, né? Então, esse valor de 45% aí é uma grande falácia, é uma grande mentira aí que foi veiculada na mídia, né? Bom, por que a greve, além de tudo, né, se estendeu por tanto tempo? Primeiro, o governo federal demorou 60 dias para conversar com os professores, para começar a fazer as primeiras reuniões, né, de uma negociação. Então, embora a greve tenha sido deflagrada lá em 17 de maio, 2 meses se passaram e o governo não nos recebeu, né? Daí, quando foi feitas, acho que 2 reuniões, e aí ele já impôs a mesma proposta que vinha sendo recusada desde 2010, né? Daí fez ali alguns ajustes e efetivamente só tiveram 2 reuniões, né? Porque daí já na sequência, né? Não foi no final de julho, começo de agosto, uma entidade que a gente chama de pseudo-sindical, né? Que é o PROIFES, que não representa aproximadamente, então, que representa aproximadamente 5% das universidades, né, das instituições federais, né, assinou este acordo e, em geral, eles ficam mais preocupados com professores doutores e em final de carreira, sendo que nós temos uma grande diversidade, que são professores aposentados, que são professores em início de carreira, que são professores com mestrados, né, ou ainda especialização, outras graduações. E aí o projeto de lei de cargos e carreiras, né, do Magistério Federal só foi apresentado, né, pelo Executivo agora no dia 31. Então, até o dia 31 nós não tínhamos o teor, né, do que o governo estaria pretendendo. Então, ele divulgou haver um acordo, que não houve, né, mas o texto mesmo do projeto só foi divulgado agora dia 31/8. Então, daí na primeira semana então, de setembro, a assessoria jurídica, né, do nosso Sindicato Nacional, do ANDES, fez um estudo preliminar e os professores precisaram de um tempo, né, porque o projeto tem 86 páginas, né, são 20 páginas ali escritas e depois vem as tabelas, né. Então, até estudar esse documento todo foi preciso aí 2 semanas, né. E aí, então, que é o que a gente levou esse tempo e ainda também avaliando, porque mesmo o governo fazendo esse projeto de lei, enviando para o Congresso, não significa que não pode haver modificações, né? Tanto que a mídia sempre divulgou que dia 31/8 era um dia fatídico, apocalíptico, né? Que passou esse dia, não podia se fazer mais nada. E, no entanto, né, na última semana, o governo já mandou uma emenda ao projeto de lei orçamentária, concedendo um reajuste, né, para reitor, para pró-reitor e para outras pessoas que ocupam cargos de confiança. De 25%. De 25%. E, a propósito disso, Wallace, recentemente uma jornalista fez uma entrevista comigo e disse, mas vocês receberam 45%, por que vocês não vão voltar ao trabalho? E aí eu disse, sabe, olha, eu sou doutor em física. Então, se eu receber um reajuste, qualquer pessoa, qualquer telespectador que esteja em casa, né, se eu disser, você vai receber um reajuste, porque a maioria de nós somos trabalhadores, nós somos assalariados. O professor universitário é assalariado. 45%. Ótimo, feliz da vida. Mas os professores continuarem em greve. Então, eu gostaria de sugerir essa reflexão às pessoas.
Será que os professores universitários, eles são incapazes de fazer uma conta e eles recusam 45%? Ou será que, talvez, não sejam 45%? E a reflexão é a seguinte: será que a grande imprensa, a grande mídia, de alguma forma não está se valendo deste número para produzir uma notícia que não é verdadeira? De fato, se eu lhe disser o seguinte, esse número 45%, ele toma como base os nossos salários de 2010 e só vale para 2015, ou seja, são 45% distribuídos em 5 anos. Não há necessidade de ser mestre em matemática ou doutor em física para entender que essa conta, ela não é bem verdadeira. Esse número, 45%, não significa que já no próximo mês ou já no próximo ano nós teremos esses 45%. Sem contar que a maioria dos reajustes está na faixa dos 20% aos 30%. Quer dizer, a maioria dos professores vai receber isso daqui a 5 anos. Né? Ou seja, considerando a inflação, a projeção da inflação de 2010 até 2015, ela certamente passará 35% ou 38%. Portanto, o reajuste, de fato, ele é menor do que 5%. Em alguns casos, como é o caso da minha carreira, do meu nível, ele representa uma redução salarial de aproximadamente 2%. Professora Arandi, professora Silvana, estamos chegando ao final, o assunto muito interessante. Uma pena, mas estamos chegando ao final do nosso programa e pediremos ao professor as suas considerações, professora Arandi. Obrigado. Wallace, é um prazer estar aqui. É uma alegria saber que existem pessoas que trabalham nos meios de comunicação e que têm o interesse em apresentar a opinião, o contraditório, em promover o contraditório. Porque o que se vê hoje é que existe um pensamento único. Então, eu vou pedir uma outra reflexão às pessoas. Eu peço às pessoas que olhem em volta nas suas casas. Vejam os seus aparelhos de televisão, vejam os automóveis na rua, vejam os eletrodomésticos, os computadores. Nada disso é feito com tecnologia brasileira. Nada disso é feito com a ciência brasileira. O Brasil hoje é refém das grandes multinacionais, porque tudo praticamente de alta tecnologia que nós fazemos não é feito aqui. E nesse sentido, fortalecer as universidades, fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão é fundamental para que nós possamos passar de ser um país vendedor de commodities e nos transformarmos num país produtor de conhecimento e gerador de riqueza de fato. Muito obrigado, professora Silvana. Estamos no finalzinho do programa. Nós também queremos agradecer aí essa oportunidade. Né? Muito obrigado. O programa Fórum Comunitário está chegando ao final. Nós queremos agradecer a você que nos assistiu, com a sua audiência, e o nosso muito obrigado. Até o próximo programa, se assim Deus o permitir. Muito obrigado.